Olá pessoal, vamos começar então aqui o terceiro episódio, né, desse estudo que a gente está fazendo sobre a história da psicologia. No estudo anterior, na parte 2, a gente parou justamente na escola cognitivista, né, através da revolução cognitiva que houve. Só que, veja, faltou explicar, né, assim, pouco tempo para falar tudo, né, na verdade, a escola cognitivista ela não é tão propriamente considerada uma escola de psicologia, né? A gente que está aqui se propondo a fazer o estudo da história da psicologia, é importante que se diga que esse último vídeo ele vai ter um enfoque maior na psicologia da educação, né? Que é a pedagogia, vamos botar assim. Então, é a psicologia direcionada para os processos de aprendizagem e de ensino. E nesse contexto, sem dúvida, aí sim, a revolução cognitivista tem um peso enorme. Né? Ela que teve origem dentro de uma visão mais contemporânea a partir dos anos 50, né? E ela se pauta, sobretudo tem como objeto aí a memória, a percepção, o pensamento, né? A compreensão, enfim, os estudos da mente, né? Propriamente dita. Ela teve início ali com o Tillman, mas sem dúvida os seus principais expoentes aí são o Jean Piaget e o Vygotsky, né? Que justamente nós estávamos analisando no estudo anterior, né? Então vamos dar continuidade, lembrando que você que está escutando aqui esse estudo, você pode estar tendo acesso aos vídeos anteriores pelo link que a gente deixa disponibilizado aqui no campo de descrição, aqui embaixo. Então, se você quiser pegar do começo, só voltar lá, né? E vamos continuar, né? A gente vai falar aqui do Vygotsky, né? Ele que ficou durante muito tempo digamos assim, desconhecido aqui no Ocidente por conta da Guerra Fria, enfim, foi preciso que ele que havia sido perseguido dentro do próprio regime soviético, né? E ainda assim as suas ideias tiveram alguma repercussão dentro da história do ensino e da aprendizagem lá, sobretudo na Rússia pós queda do Muro de Berlim, né? E aí sim, já para meados dos anos 80, assim, as ideias socioconstrutivistas do Vygotsky começaram a ganhar alguma relevância e até uma certa importância, né, dentro da teoria educacional, sobretudo aqui no Brasil, mas em muitos países da América Latina e no Ocidente, de uma maneira em geral. Então, Vygotsky era alguém que se dedicava, depositava foco aí aos processos considerados psicológicos superiores, né, que foram tão, assim, digamos, rejeitados, negligenciados pelas escolas mais empiristas, como, por exemplo, a escola behaviorista, né? Ou mesmo os funcionalistas, né? São escolas que tinham um ceticismo com relação há teorias que podemos colocar assim mais abstratas, né? Que sem dúvida que os processos psicológicos superiores, se não estivermos falando aí, não tivermos algum aparato que pudesse torná-los mais objetivos e mais dentro de uma visão de ciência experimental, né? Realmente abre margem para devaneios muito grandes e especulações que não podem ser de forma nenhuma mensuradas, aferidas ou sequer experimentadas para que nós possamos aí ter uma noção da real efetividade do tipo de produção intelectual que está sendo feita, né? Então essa sempre será uma crítica, né, dos empiristas em relação às escolas que são mais teóricas e abstratas, né? A revolução cognitiva ela só foi possível justamente porque houve aí um aumento do aparato tecnológico que propiciasse aí algum tipo de referência científica às teorias que vinham sendo propostas, né? O Vygotsky dava atenção então também, né, como todo cognitivista, né, a memória, raciocínio, capacidade de planejamento, pensamento, mesmo pensamento, enfim, mesmo, sobretudo, né, a linguagem é uma área que é abstrata, que tem os seus códigos próprios e que reflete diretamente no sistema de educação. A linguagem vem sendo chave, ele que até historicamente, digamos assim, recebeu críticas do Chomsky, né, no Chomsky, que é, digamos, um teórico da linguagem bastante contemporâneo, alguém que travou aí algumas críticas em relação ao Vygotsky, que teve os seus embates. A linguagem que, lembrando, é uma área sensível, delicada no que diz respeito à educação,
porque a gente já tem desde a da época de Orwell, né, em 1980, a obra clássica, 1984, abordando o quanto a linguagem é um ponto, digamos assim, fulcral dentro da teoria do ideário coletivo, né? A ideia de que se você subtrai algumas palavras, você subtrai a possibilidade de concretude de alguns pensamentos, ou seja, de alguns pensamentos serem levados às vias de fato, né? Se não existem palavras para expressar esse pensamento, essa era a ideia básica do Orwell, né? No caso aqui do Vygotsky, ele vai estar trabalhando linguagem visando criar uma cognição, favorecer os processos cognitivos, né? Vamos botar assim. Ele defendia conceitos como mediação, interação, internalização, e é muito famoso pela zona de desenvolvimento proximal, que seria uma ideia de assim, você está em vias de conhecer, então você tem uma zona da cognição em que ainda o conhecimento não se desenvolveu completamente, né? E aí tem que ser trabalhado isso, incentivado pelos facilitadores de aprendizagem, né? Visando aí oferecer aí possibilidades de melhoria nesse aspecto, né? A crítica, sobretudo cognitivista, com relação ao que se chama de educação tradicional, diz respeito, sobretudo, à questão dos modelos escolásticos, né, que nós herdamos, que tem uma visão de acordo com os cognitivistas, né, uma visão de esquemas verbais mortos e vazios, né, o que eles chamam, foi chamado a posteriori, né, por teóricos mais radicais, né, de educação bancária, né, e de fato, assim, todo radicalismo, seja para um lado ou para o outro, acaba esvaziando a discussão, né? Mas sim, devemos reconhecer que um excesso de conteúdo sem algum princípio, sem que se dê valor aos processos cognitivos que medeiam esse conhecimento, só sendo apenas decoreba, vamos botar assim, né? Você só decora algumas palavras, você realmente não está aprendendo, você está memorizando palavras. E essa é a grande crítica dos cognitivistas em relação à educação tradicional. E sim, devo reconhecer que essa crítica tem um valor. Eu, particularmente, claro, não deveria abrir esse parênteses aqui, porque não é o propósito do vídeo, mas particularmente eu tive, né, na graduação, enfim, nos ambientes por onde estudei, testemunhas vivas de pessoas que realmente, inclusive, digamos assim, foram consideradas, em termos de nota, muito superiores a outros alunos, sendo que havia uma nítida injustiça, pois de fato tudo que eles tinham era uma facilidade grande de decorar esquemas verbais mortos, exatamente isso, né? Notas de rodapé, uma boa memória, né? E realmente não compreendiam exatamente do que se tratava aquele conhecimento, apenas tinham uma boa facilidade de memorização. Isso, inclusive, em questões de concurso também, a gente deve reconhecer que hoje, nos dias de hoje, há um excesso de valor à memória e nem sempre há um valor ao entendimento. Acredito até que isso esteja mudando em alguma medida para concursos em nível mais elevado, né? Mas para a educação de uma maneira em geral, ainda estamos muito atrasados com relação a isso. Então, a ideia cognitivista veja, aí também há não sei, não vou ficar tecendo juízo de valores aqui, não é a propósito, mas a ideia deles é substituir esses esquemas verbais mortos pelo quê? Pela experiência direta, né? E os socioconstrutivistas vão, sobretudo, valorizar dinâmicas de grupo, né? Visando aí uma interação entre os alunos para que essa experiência direta se efetive, ou seja, que o aluno tenha contato direto com o objeto que ele está aprendendo, né? É óbvio, não preciso falar isso, que existem limitações, né? Muitas coisas não tem como aprender se não for no campo da abstração. Não dá para você ter experiência direta com geometria, sei lá, enfim, com sistema de inequação de segundo grau, por exemplo, né? Como é que você vai ter experiência direta com isso? Enfim, é um problema, né? Uma crítica que se faz aí aos cognitivistas, mas, enfim, né? A proposta deles é, sobretudo, atingir a educação fundamental e daí por diante, tudo abre-se discussões, né? Vamos falar agora um pouco sobre a psicologia da atualidade, né? O Zeitgeist, né? O espírito do nosso tempo, puxa aí, justamente por uma questão de tecnologia, né?
busca muito dar um enfoque aí em neurociências, né? As neurociências visam aí estudar as sinapses, né, nervosas, interações do cérebro, de como elas se realizam através da transmissão nervosa a cognição, como esse processo cognitivo medeia esses estímulos nervosos que vêm de fora e aí respondem de que forma isso repercute, né, em condutas, sobretudo em pensamentos. E aí vale também para se pensar, sim, por que não ter teoria cognitiva no campo clínico, né, psicologia, mesmo que seja psicologia infantil. É importante reconhecer que isso tem algum valor, né? E em termos científicos, né, pode dizer que se usou técnicas de neuroimagem para demonstrar aí atividades, correlacionar regiões do cérebro em relação a determinados processos sensoriais, motores ou cognitivos. Ou seja, aquele estudo que diz a região tal do cérebro é responsável pela emoção tal, por exemplo. Né? Esse tipo de estudo de neurociências está muito em enfoque, andando ali, digamos, paralelo e apoiado, né, nas teorias cognitivas. A metodologia da psicologia cognitiva, então, ela se pauta também na questão da cronometria mental, né, usada para construir aí um modelo de processo cognitivo. E ela vai visar avaliar a viabilidade aí de processos cognitivos paralelos, ou seja, nosso cérebro funcionando como se fosse aí um processador que eles chamam duplo, né? Você ter mais de uma informação sendo processada ao mesmo tempo. Não quero aprofundar, mas é bom citar apenas, né, que há um objetivo em avaliar a compatibilidade de estímulos em alguns efeitos, né, efeitos como, por exemplo, chamados efeitos Simon ou efeitos Stroop. Né, no caso do efeito Stroop, que eu ainda posso acrescentar uma informação que é aquele que a pessoa é mais rápida para nomear cores, signo, que há correspondência, né, com a cor. Né? Aqueles testezinhos que está ali escrito azul, amarelo, vermelho, nas suas respectivas cores. Né? E se você for ler, você tende a ser mais rápido do que se essas cores não estiverem correspondendo ao que está escrito, né? A simbologia. Né? Tiver ali escrito amarelo na cor azul, verde na cor vermelho e assim por diante, você vai se enrolar para poder ler e identificar quais são as cores. Né? Porque justamente nesse efeito Stroop você está digamos assim, sobrecarregando, fazendo processos paralelos, cognitivos paralelos, né? A terapia cognitivo-comportamental, então a gente já volta para o campo, sai do campo da educação, vai para o campo clínico, né? Onde as pessoas vão buscar aí um apoio do profissional e o cognitivista, vamos dizer assim, o terapeuta, vai usar esses conhecimentos, essa teoria toda para objetivar, sobretudo, que o paciente, né, acometido de pensamentos ou sentimentos que não sejam os mais adequados, que ele processe, digamos, ele tenha consciência do seu próprio processo cognitivo que o induz a isso. Né? Essa é a ideia. Né? E aí ele vai, obviamente, à medida que ele vai racionalizando da onde vem esse pensamento, a tendência é que ele vá, digamos assim, se curando do problema. Né? Essa é a ideia, é uma ideia boa, devemos reconhecer, usada aí na psicologia clínica, né, para correlacionar o pensamento, a emoção e o comportamento. Né? Você tem um comportamento ruim, ou um pensamento ruim, né, ou uma emoção que você não tem controle. E a gente vai tentar identificar quais são os mecanismos cognitivos que levam você a ter esse tipo de escolha. Porque sim, mesmo que seja uma escolha inconsciente, não deixa de ser uma escolha. E essa é a questão do cognitivista. Ele vai ver livre-arbítrio nisso. Né? Uma escola cognitiva, ela é uma escola, a escola cognitivista, ela é uma escola que deriva do humanismo. Ela vê aí o livre-arbítrio, põe o homem no centro e acredita que existem processos que medeiam, que o homem não é simplesmente ali um respondente, né, a estímulos, como a escola behaviorista prescreve. Né? Por outro lado, veja que interessante, né? Isso pode te induzir ao erro. Você pode achar que então a escola cognitivista acredita que a vontade então é um construto psicológico, né, capaz de explicar o comportamento motivado humano. Né? E não. Esse seria um erro crasso nessa visão
cognitivista, porque na verdade o que você precisa ter é consciência da sua vontade, né? Não basta você achar que tudo que eu faço é porque eu tenho vontade. Não, na verdade você tem um processo que precede a vontade, e é sobre esse processo que a cognição age e que poderia aí você de alguma forma intervir no paciente, fazer ele refletir sobre a vontade dele, né? Então não basta só a vontade não é um construto psicológico para os cognitivistas. A vontade não explica as ações e as condutas humanas. É preciso que você entenda a motivação que precede a vontade, que vem de ordem cognitiva e, sobretudo, está relacionado aos processos superiores, né? Como a gente falou, né? A cognição é um processo superior, acima, inclusive, da vontade. Então, sim, o construto psicológico é um conceito ideativo, assim, explicando para quem não sabe o que é construto psicológico, né, um conceito ideativo criado com a finalidade científica para definição operacional e constitutiva. É o primeiro passo para a construção de uma teoria. No caso da escola cognitivista, né, não é o construto psicológico, não é a vontade. Né? Aqui uma observação, né, que a vontade como construto para explicar um comportamento motivado foi usado por Descartes no século XVII, se não me engano. Mas ele foi aí, digamos, enfim, foi sendo alterado ao longo do tempo. Né? Depois do Descartes, a vontade foi usada por Descartes, depois dele o Darwin, digamos que se apropriou da ideia só mudando a palavra, né? Colocando aí instinto no lugar da vontade. E por fim Freud fez esse mesmo processo mudando de instinto para pulsão. Mas no fundo, né, não deixam de ser a mesma ideia de que o homem é movido aí por instintos, vontades, por pulsão, enfim, pelo nome que você preferir, a depender da fonte, né, da referência, do pensador que você quiser. Mas nenhum deles é aceito, nenhuma dessas ideias é aceita pelos cognitivistas, né? Veja, não significa que a vontade não tenha influência no comportamento. Claro que o cognitivista reconhece que tem, mas ela sozinha não explica. Para o cognitivista há aí um equilíbrio entre a sua consciência e a vontade. Né? Enfim, o cognitivismo interpretou que uma emoção não ocorre sem avaliação do indivíduo, né? Explicando assim, que essa avaliação é o quê? É a causa, é o que causa aí a emoção e não o evento em si. Né? Aquela velha história que eu costumo falar, né? Os fatos, eles não são tristes nem alegres, é você que os percebe dessa forma. Eu sei que é difícil entender isso, porque alguns fatos parecem obviamente tristes demais, né? E outros parecem obviamente alegres demais, mas eu recomendo algumas leituras, por exemplo, do Camus, Albert Camus, O Estrangeiro, né? Ali você vai perceber, claro que ali a gente está diante de uma pessoa com um transtorno, né, psicológico, um problema, que o destoa de todas as demais pessoas, mas, no caso do Mercier, né, que eu estou falando. Mas sim, ainda assim, se você ler o Spinoza, por exemplo, ele vai mostrar a possibilidade de você ter controle sobre os seus afetos. Então, o cognitivista é alguém que entende que esse nexo que nós fazemos de um evento ser triste, por exemplo, como a morte, né, ele é um nexo cultural e subjetivo e que a cognição pode não ter necessariamente passado por ali. Você tem regiões na África, por exemplo, em que a morte é comemorada, né, só a título de curiosidade. Ou os cátaros, por exemplo, consideravam a morte purificadora. Né, o objetivo da vida era a morte. Né. Então, assim, só para a título de exemplo, né, como mesmo um fato tão evidentemente triste para nós, o senso comum, ainda assim pode ser interpretado a cognição interpretada de outra forma. Né? A neuropsicologia é algo que está também bastante em voga, né, nos nossos tempos. A neuropsicologia é a especialidade que atua no diagnóstico, acompanhamento, tratamento, né, na pesquisa da cognição, das emoções, né, enfim, dos processos superiores. Né? Ela utiliza o que? Técnica da neurociência associada à metodologia experimental e clínica, né? E visa o que? Atuar aí na reabilitação cognitiva e na avaliação psicológica. Né? Outra, digamos, eu poderia falar escola,
né? Uma outra escola muito em voga, muito, digamos, comentada nos dias atuais, a chamada psicologia positiva, né? Obviamente, quem me conhece sabe, eu tenho um pouco de medo dessa palavra positiva, né? Eu tenho uma tendência a preferir as coisas negativas às coisas positivas, no sentido a que se atribui a elas, né? Sobretudo quem entende de direito sabe do que eu estou falando. E aqui a psicologia positiva, ela digamos, ela segue a mesma lógica do direito, né? De outras áreas, né? Enfim, filosoficamente falando, ela segue a ideia de que, ao invés de nos focarmos nas patologias, vamos resolver as patologias, vamos resolver os transtornos de ordem psíquica. Não. A ideia é o contrário. Vamos nos focar nas pessoas que são, digamos assim, um exemplo de saúde mental, ver o que elas têm e tentar reproduzir isso nas demais, né? Então nós vamos aperfeiçoar o homem, né? Essa é a ideia. Assim, eu não tenho problema nenhum, não tenho patologia nenhuma, mas você pode estar melhor, né? Essa é a ideia. Nós podemos melhorá-lo, tornar você mais saudável ainda do que você já é, né? Não vamos nos contentar apenas em resolver os problemas, vamos criar algo a mais positivo, né, para cima. O Martin Seligman é alguém que Martin Seligman, né? Seligman é alguém que é aí considerado um ícone, né, dentro dessa escola, né? E basicamente ele objetivou que analisar virtudes e potencialidades dos indivíduos para o seu desenvolvimento, né? Ele propõe o desenvolvimento de forças de caráter e de valores como proposta para a saúde mental. Então, veja, o problema, assim, eu não deveria mais uma vez ter esse juízo de valores sobre isso, né, mas só aproveitando aqui, a crítica que se pode fazer a isso é de quem vai definir, né, quais são os valores de caráter enfim, quais são as forças de caráter e quais são esses valores que vão ser referência para que se reproduza isso nas outras pessoas, né? O perigo que isso representa nas mãos de ideologias, enfim, digamos, que seja produzido em larga escala, né? O perigo, inclusive, de criar alguma espécie de homogeneidade no pensamento. É claro que é um devaneio que eu estou fazendo aqui, existem limitações, quem entende mais do assunto, que não é o meu caso, eu admito, né? Deve ter aí a refutação da refutação, ou seja, deve ter contrapontos que devem ser pesados e que certamente eu não saberia aqui colocá-los. Mas estou apenas colocando aí qual é a proposta e quais são geralmente as críticas a essa proposta, né? Mas, enfim, a psicologia positiva está aí para isso, para tentar aperfeiçoar o homem, não apenas para resolver a questão das deficiências dele no campo psicológico, né? E, resumidamente, né, para que esse vídeo não se estenda muito, vou falar agora das 3 escolas da psicologia da educação, né, que é próximo aí do que seria a pedagogia, né? A pedagogia que está aí ligada à ideia da filosofia, digamos, da cultura antiga, né? Dos gregos, do paidos, né? Os cuidadores das crianças, que eram escravos, na verdade, né? Se você for na origem do significado da palavra pedagogia, né? Os paidos eram as crianças, né? E a outra parte da palavra que não me vem à cabeça aqui agora eram os escravos, né? Os escravos que cuidadores de crianças. E dessas 3 escolas da psicologia da educação, né? Que são fundamentos para a pedagogia, dessas 3 escolas, veja, só antes recordando, né? As 3 principais forças aí da psicologia, a gente pode citar aí o behaviorismo, a psicanálise do Freud, né? O behaviorismo do Watson, do Skinner, né? A psicanálise do Freud, né? E o humanismo, né? Do Carl Rogers, né? Esses são aí as 3 principais escolas de psicologia. Porém, quando a gente vai para a psicologia da educação, né, a gente, por motivos óbvios, a gente elimina a psicanálise, né? Ela não é uma proposta educativa, né? Mas mantém o behaviorismo. O behaviorismo, sim, é uma proposta aí, de mudança de conduta, de comportamento. Ela pode ser aplicada para teorias de ensino, enfim. Mantém o behaviorismo aí como primeira força de escola da psicologia da educação. O humanismo também é mantido, né? O Carl Rogers também é alguém que teve aí uma preocupação, todos os humanistas aí tiveram uma preocupação com essa parte educativa, né? O Gardner, né?
o Goleman, né? E por fim entra a terceira escola, que seria justamente a escola cognitivista, né? Essa seria a terceira força, que ela, apesar de poder ter algum tipo de teoria usada em clínica, ela é mais uma escola voltada, quem vê escolas construtivistas ou socioconstrutivistas, né, que apoiam, que são fundamentadas aí em Jean Piaget, né, ou mesmo no Vygotsky, são sim, é um movimento sim mais usado em psicologia da educação do que propriamente em teoria de terapia clínica, né? Então vamos dar uma resumida aqui. O que a gente pode falar aí? O behaviorismo, né, ele pensa a aprendizagens por contingência, né? Através de quê? De estímulo, resposta, e essa resposta você vai ter o quê? Um reforço, que pode ser positivo, negativo, ou você pode ter uma punição, né? Se você pensar aí num Skinner, né? Num condicionamento operante, é claro que incomoda a gente pensa logo que o seu filho está sendo adestrado, né? Não está sendo ensinado, mas por outro lado, né? Para que você não fique muito, digamos assim, afetado com a ideia de receber uma educação behaviorista, né, uma teoria de aprendizagem behaviorista, nós mesmos aplicamos behaviorismo em casa quando apoiamos uma conduta do nosso filho, premiando ele, ou quando punimos ele, deixamos ele de castigo. Se você deixa seu filho de castigo, você está usando aí nada mais do que o behaviorismo. Então, também não, é claro que existe é possível que haja um radicalismo nisso, né? Você acreditar que você vai conseguir ensinar absolutamente tudo ao seu filho nesse método, tudo é passível de algum nível de radicalismo, né? Mas também você não pode radicalizar para outro lado e dizer que a escola não tem valor e que, bom, você estaria sendo contraditório, porque certamente você usa aí, como eu falei, né, reforço positivo, reforço negativo e punição no seu filho para educá-lo em casa, não precisa nem de escola para isso, né? No caso do humanismo, né, uma das escolas aí, aí eu cito, para quem quisesse aprofundar, quem quisesse aprofundar no behaviorismo, eu cito o filme Laranja Mecânica, um filme do Stanley Kubrick, muito bom, um filme interessantíssimo, mostra aí uma visão crítica, não do ensino, né, não, mas assim, social, da questão social, sobretudo com relação à violência, né, a gente sabe que existem, aí não querendo adentrar teorias da conspiração, essas coisas todas, mas fala-se muito do projeto MK-Ultra da CIA nos Estados Unidos, usando aí das teorias behavioristas para modificar comportamentos em sociedade, sobretudo de pessoas que vieram assim do presídio, da violência, né? E esse filme acaba trazendo uma mensagem crítica muito forte, não tanto ao banditismo, mas sobretudo ao próprio sistema político, o sistema de governo e as teorias, né, cientificistas, né, aceitas. É um filme que eu recomendo para você entender, inclusive, o behaviorismo, né, e como ele pode ser manipulado para o mal, né, botando assim. No caso do humanismo, da escola humanista, né, eu citaria aí sim, no que diz respeito às teorias de ensino, de educação, psicologia da educação, estaria o filme Sociedade dos Poetas Mortos, né, um filme muito legal, muito interessante, interpretado, o professor, interpretado, se não me engano, pelo Robbie Williams, né, enfim, ele vai trazer aquelas ideias humanistas para uma escola de ensino mais tradicional e rígido, e claro que também não vale nenhum radicalismo aí, como eu tinha falado, porque o que acontece com relação à escola humanista, né? A crítica que se pode fazer à escola humanista é como aplicar um humanismo que dá uma liberdade excessiva ao aluno, quase que retira a autoridade do professor, né? Como aplicar isso num país, por exemplo, como o Brasil, em que quem é professor sabe a dificuldade que já é se manter uma autoridade, a gente vive aí flertando com a barbárie, né? É diferente de você aplicar essa teoria humanista, por exemplo, na Finlândia, na Dinamarca, na Suécia, no Reino Unido, né? É bem diferente. Então, no caso, o filme Sociedade dos Poetas Mortos faz sentido você falar numa teoria humanista, porque você já tem ali uma tradição de rigidez educacional que o professor entra, todo mundo está em pé, né? Ou pelo menos na época em que o filme, digamos, a época que é retratada pelo filme, é isso que acontece. O professor entra, todo mundo levanta. Então, numa situação dessa, é mais fácil você pensar em ser humanista, né? E botar o aluno no centro, em tentar injetar emoções nele, sentimentos, enfim, aperfeiçoar ele como um ser humano e não ficar tentando só reproduzir uma educação conteudista. Enfim, você pode pensar nisso, mas num país como o Brasil é bem mais difícil. Para quem trabalha em escola pública sabe como essa.
margem já vira zona a sua sala de aula, né? Então, por isso que é preciso ser feito ponderações. Eu acho que no Brasil o problema de muitas pessoas que abraçam algum tipo de ideário, ideologia, é que elas elas querem aplicar o que funciona em países do primeiro mundo num país de terceiro que não fez nada dos caminhos que são necessários serem feitos ainda para se chegar lá, né? Então, atropelando passos, você acaba caindo, né? Enfim, mas voltando ao tema, o humanismo, né? Eu recomendo o filme Sociedade dos Poetas Mortos. O humanismo valoriza aí sentimentos, motivações, interesses, sensações, né? Visa uma educação sem regras rígidas, né? Tem aí como um dos precursores aí o Thumann, né? O seu principal ícone, o Carl Rogers, né? E o Gardner, né? Também famoso pela ideia de inteligências múltiplas, né? Com a qual eu até concordo, realmente, eu não acho que você possa ter uma ideia só de inteligência, existem vários tipos de inteligência diferentes e os alunos têm inteligências diferentes. Eu até acho, e aí uma visão particular, acredito que determinados alunos são desperdiçados se tentando incutir neles um tipo de inteligência que não é a mais adequada. De repente eles são melhores para o esporte, por exemplo, que é um outro tipo de inteligência, ou para a arte, ou para uma outra categoria. No entanto, se força a ideia de que ele tem que aprender um determinado conteúdo rígido, que é válido para todo mundo igual. Nesse sentido, eu elogio muito tanto os construtivistas quanto os humanistas, né, que meio que personalizam, aí tem uma ideia de personalização da educação, né? Nesse sentido eu acredito que sim, que é interessante a proposta, né? Agora, no sentido da barbárie que nós vivemos, dar muita liberdade, a gente já fica um pouco cético, né, com relação a isso. Então eles têm uma abordagem multidisciplinar, algo que está muito em voga hoje em provas de concurso, enfim. E eu acho isso positivo também. Eu acho que as pessoas têm uma tendência, sobretudo que receberam a educação do passado, a subdividir demais o conhecimento, como se não houvesse relação nenhuma entre um tipo de conhecimento e outro, mas na verdade a abordagem multidisciplinar reproduz mais o que é a realidade é que essas disciplinas elas não são compartimentos estanques, existe uma inter-relação entre elas, né? Outra coisa interessante é que o aluno não é um agente passivo, ele vai participar do processo de aprendizagem, e o professor, e aí já algo que eu fico um pouco mais cético, sobretudo no Brasil, ele não é um professor, aquela autoridade, tudo, ele é apenas um facilitador de aprendizagem, porque cabe a ele aí identificar qual o tipo de inteligência e qual o tipo de nível, aí no caso dos cognitivistas, né, qual a fase de desenvolvimento em que o aluno se encontra, né? Os humanistas aí eles pensam em 3 qualidades essenciais para um facilitador de aprendizagem, que são aí a autenticidade, a aceitação, a compreensão empática, né? Então, essas 3, digamos assim, qualidades são consideradas essenciais para quem vai ser um professor, né? Ele tem que ter a autenticidade, a aceitação, sobretudo a aceitação no sentido de que o aluno tem, digamos, inteligências diferentes, né? O Gardner fala muito disso, né? E compreensão empática, né? Aceitar, inclusive, que... Bom, essa é a teoria, né? Aceitar, inclusive, que o aluno possa te passar algum tipo de conhecimento também, né? Participação ativa do aluno, já falei, né? O Summerhill é aí um dos principais seguidores da escola democrática, né? O Gardner, que eu falei, Howard Gardner, criou aí a teoria, como eu falei, das inteligências múltiplas, né? E ele contradisse aquele teste de QI, justamente porque ele não acredita que exista uma inteligência só. Eu concordo com ele, eu tendo a concordar com ele, não acho que existe só um tipo de inteligência, acho que aquele teste é falho. Ele vai medir só um tipo de inteligência, existem muitos outros tipos de inteligência, né? O Goleman é alguém que aperfeiçoou a ideia e criou a concepção de inteligência emocional, que já é um tipo de inteligência que devemos reconhecer. O que me preocupa nisso é aquela ideia, digamos, politicamente correta de dizer assim para um aluno burro, né? Não, você é inteligente, você só tem um tipo de inteligência diferente, né? Você é uma nulidade total, mas você tem um tipo de inteligência diferente. Enfim, há uma questão de, digamos, politicamente correta de querer fazer todo mundo ser igual, né? Todo mundo é especial, mas todo mundo é especial, ninguém é especial, né?
todo mundo é inteligente, né? Então, eu acredito que não, acho que isso é um radicalismo, acredito que algumas pessoas são mais inteligentes que outras, só que, sim, algumas pessoas são mais inteligentes que outras para uma coisa e para outra não. Para outras pode ser que seja menos ou pode ser que seja mais também, né? Ainda tem isso. Então, o fato de você ter muitas formas de inteligências diferentes não significa que necessariamente todos serão iguais e que cada um será inteligente da mesma forma, só que em inteligências diferentes, né? E aí você cria o igualitarismo da inteligência, o que não condiz com a realidade, né? Então, como eu falei, o Goleman criou a ideia de inteligência emocional, né? A precursora aí do humanismo, que foi a escola alemã, a Gestalt, né? Ela fala em pregnância do conteúdo das aulas e sugere que os professores, material e conceitos sejam figura e tudo mais seja o quê? Fundo, né? Essa é a ideia. Né? A Gestalt sempre vai ser uma escola que vai estar trabalhando ali aquela ideia de figura e fundo, né? Da percepção, né? E essa questão da percepção, aquelas brincadeirinhas que te mandam ali por zap, né? O que você vê nessa foto? Isso é bem ligado aí à escola Gestalt da Alemanha, né? Então, a mesma coisa vale na teoria da aprendizagem. Ele pensa assim, o professor e a matéria, o conteúdo do que está sendo dito, tem que ser figura, não pode ficar no fundo, né? Uma das estratégias dele é, por exemplo, o professor ir lá e chamar a atenção para o conteúdo e tornar tudo o mais secundário, fundo, para você não perder o foco, né? E falar do cognitivismo, né, que pensa já em fases, né, como eu falei, a sensório-motor, o Piaget fala, né, em 4 fases: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, né? O sensório-motor a criança, né, até 2, 3 anos, ela conhece o mundo por meio de órgãos, sentidos e movimentos. O pré-operatório ela já começa a usar símbolos, imagens, números, palavras, né? Enfim, só que ela tem um pensamento ainda considerado por Piaget egocêntrico, né? Ela só pensa a partir do ponto de vista dela, né? No operatório concreto, que é a terceira fase, ela vai começar a fazer operações lógicas, mas de acordo com a experiência direta, ou seja, com objetos concretos. E por isso, talvez aí ele valorize tanto o conhecimento de ordem direta, né, e fugindo aí das abstrações, pois para ele as abstrações só começarão a acontecer já na adolescência, na fase operatório formal, né, quando ele faz abstrações, formula hipóteses, planeja, deduz, imagina soluções. Então, na visão do Piaget, é um desperdício você chegar para uma criança de 6 anos e obrigar ela a decorar, porque são, digamos, ela vai estar só assimilando simbologia sem significado, né? Essa é a ideia, né? Estruturas verbais vazias, né? Então, para que haja até certa idade, né? Sobretudo aí na fase de operatório concreto, para que haja realmente um aprendizado, é preciso que ele tenha uma experiência direta com o objeto, né? Essa é a teoria aí do Piaget. E por isso o professor vai ter que saber avaliar essas fases ali na experiência direta com seus alunos, né? Fazendo aí essa comparação, né? Ele tem que olhar e identificar por idade, claro, porque já tem mais ou menos uma ideia, mas também por experiência em sala. Você vê que o aluno já consegue ou não fazer abstrações, né? Digamos, uma das atribuições aí do facilitador de aprendizagem. Então ele é alguém que fez aí deu essa ideia de aprendizagem como desenvolvimento de um progressivo, um desenvolvimento progressivo do aparato cognitivo através dessas fases, né? E ele considera aí a linguagem como produto da cognição, né? Ele pensa em linguagem pré-verbal, a linguagem egocêntrica e a linguagem socializada. Ele botou nessas 3 fases aí no que diz respeito à linguagem, né? E também pensou aí em desenvolvimento moral, fases de desenvolvimento moral. Ele fez aí a anomia, que é quando não há nenhuma noção de regras, a heteronomia moral, que é tomada de consciência das regras que vêm do mundo externo, né? Você introjeta ela, como já dizia aí o Freud, né? Mal comparando, porque é outra escola de psicologia, de psicanálise, né? Melhor dizendo. E, por último, a última fase é a autonomia moral, que é quando você tem ali a cooperação e respeito mútuo entre o externo e o interno, né? Ou seja, a criança, ela não apenas internaliza como na fase de heteronomia moral, né? Ela não apenas internaliza, introjeta
o sentido de moral, como ela já também começa a ter a sua própria, digamos assim, negociação com essa moral, né? Ele vai ter uma questão de cooperação com o mundo externo de acordo com essa relação interno e externo, né? Vai ter que ser mútuo, né? entre ele mesmo e o externo. Ele vai entender que precisa chegar a um meio termo para poder criar aí a autonomia dele. O Piaget divide o ensino em, e aí é muito importante, né, explicar, assimilação e acomodação, né? A assimilação, digamos, no primeiro momento você tem esquemas mentais que são assimilados em relação a conceitos novos, coisas novas, né? A realidade que é apresentada a ele, né? Mas não ocorre alteração das estruturas mentais, ele simplesmente assimila. É o primeiro contato, né? Eu dei um exemplo no outro estudo lá, se não me engano, do cachorro e do cavalo, né? Então, exatamente isso. Passa um cachorro, olha, filho, isso é um cachorro. Ele assimilou. Ele viu um bichinho que anda de 4 patas e tal, isso é um cachorro, assimilou a palavra. Logo em seguida passa um cavalo, ou um cabrito, né? Melhor ainda, né? Passa um cabrito, ele, cachorro. Ele, não, filho, isso não é um cachorro, isso é um cabrito, aquilo ali era um cachorro. Aí sim você não tem mais assimilação, você tem acomodação, porque há uma mudança, uma modificação do esquema mental que já havia sido anteriormente definido na cognição dessa criança. Então, quando ele vai ter que modificar esse esquema mental para atender a novos conteúdos, né, da experiência que ele tem direta, aí sim você tem uma acomodação. No processo de ensino, de conhecimento, né, para Piaget feito por esses dois processos que vão se alternando, assimilação e acomodação, né? O indivíduo, então, aprende de maneira ativa, né? A criança ela é ativa na própria educação, é ela quem sugere e tal, faz, mas claro que ela não deve ser absolutamente livre. Sobretudo os cognitivistas retiraram parcela da liberdade que os humanistas deram, né? Eles entenderam que talvez os humanistas tenham exorbitado dessa liberdade toda e que o facilitador de aprendizagem precisava estar ali, digamos, mediando, né? Criando uma mediação entre o interesse do aluno e uma ideia de conteúdo programático que não pode ser totalmente abolida, né? Enfim, o desenvolvimento cognitivo então ocorre por meio de desequilíbrio e equilíbrio, né? Que é chamada equilibração, exatamente isso, né? Quando você projeta ali uma divergência de conceitos, né, no processo de acomodação, você tem um desequilíbrio. E aí, a partir do momento em que você orienta a criança, não, olha, vou corrigir, isso é um cabrito, não é um cachorro. Aí, essa acomodação é feita, modificando o esquema mental anteriormente definido, ali você tem, depois dessa mudança ter sido feita, você tem um equilíbrio, ou seja, a equilibração. Então, o processo de ensino é feito dessa forma, né? O Vygotsky, né, acredita também, aí, tem foco como socioconstrutivista nos processos psicológicos superiores, também defende a ideia, ele até criou essa ideia aí de mediação, é mais propriamente dele, né, do Vygotsky, não tanto do Piaget, né? E ele fala, né, de interação, internalização e, sobretudo, de zona de desenvolvimento proximal, né, que trata-se das funções cognitivas que ainda não amadureceram, mas que estão em processo, em vias de maturar, né? Ou seja, a distância ali entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, né? Então, enquanto o Piaget vai estar falando ali em assimilação, acomodação, em equilibração, processo de equilíbrio e desequilíbrio, né? O Vygotsky vai estar falando na interação com trocas sociais, a internalização, que é o desenvolvimento cognitivo que se apropria das funções mentais, criando ali uma zona que é interproximal, né? Uma zona de desenvolvimento proximal, onde esse aprendizado vai sair de um estado para ir para outro, né? Ele dividiu a aprendizagem em conceitos, né, espontâneos e científicos. Os espontâneos são desenvolvidos da experiência pessoal, cotidiana e concreta, e os científicos adquiridos por meio de ensino sistemático, né? Então também uma divisão importante aí do Vygotsky, né? E finalizar aqui, acredito que eu já tenha, vamos ver aqui quanto tempo está, né? Não sei se, acredito que eu tenha até passado muito aqui do tempo, mas vamos estender um pouquinho mais. Falar um pouco do conectivismo. O conectivismo é aí o momento, né? Por isso que eu vou dedicar esse final aqui a falar o conectivismo.
é o que nós vivemos praticamente. Hoje as pessoas conhecem, aprendem, tem uma teoria da aprendizagem aí. Basicamente é quase uma espécie, quase, veja, eu grifo aí o quase, é quase um autodidatismo, né? Mas na verdade os cognitivistas não pregam que você seja autodidata. Eles pregam que hajam aí mediadores, né, da educação, pessoas que vão orientar, né? Os dois principais pensadores dessa escola, o Siemens e o Downs, né? Eles entenderam que o mundo, a partir do que se chama aí Indústria 4.0, sofreu uma mudança significativa e que as teorias de ensino estavam ficando obsoletas, todas elas, tá? Inclusive, na visão deles, a cognitivista também. Eles acreditam que era preciso uma nova teoria de ensino e aprendizagem para que fosse capaz de suportar aí esse avanço das redes sociais, enfim, né? O C-Learning, né? Eles resolveram criar essa ideia de C-Learning, aprendizagem colaborativa desenvolvida em redes sociais virtuais. Né? E claro, não chega a ser uma coisa totalmente a Bangu, né? Você não vai, não tem, vamos abolir a figura do professor. Não, eles acham que uns vão ensinando a outros, mas sempre tem quem saiba mais, e essa pessoa que sabe mais vai ajudar, dando uma espécie de orientação. Né? Uns corrigindo os outros. Então acaba sendo um sistema cooperativo de conhecimento. Né? É uma educação aberta, né? Aquela ideia de para você aprender basta entrar, né, no grupo. Por isso, assim, acredito até que em alguma medida eu me identifico muito com essa visão, porque é o que eu tenho tentado promover aqui com o meu canal. Não deixa de estar dentro dessa proposta conectivista, né? De uns ajudarem os outros, de estar aberto a quem quiser entrar, enfim. Em alguns dos pontos eu acho que se parece muito, né? Aprender a constituir a capacidade de circular. Veja, para eles, aprender é você ter a capacidade de circular ativa e proveitosamente por essas redes, por essas informações. Sabendo, claro, né, ser orientado de forma a evitar onde haja, digamos, desinformação, onde a informação não seja bem fundamentada. Né? Essa seria a ideia do novo tipo de orientador do futuro. Né? Ele é alguém que vai dar os atalhos, dizer, olha, você quer saber sobre isso? Pesquisa o livro tal, né? Ele fala sobre esse assunto, vai no blog tal, ou vê aqui essa postagem, vê esse canal, né? Esses caras falam bem, tem um bom fundamento para você aprender esse conteúdo. Né? Ele cita, né, esses dois aí, o Siemens e o Downs, citam aí os MOOCs, né, MOOC, né? Os MOOCs são cursos acessíveis livremente a qualquer pessoa, né? Cursos que estão disponibilizados. E, enfim, é isso, né? O conectivismo é algo que a gente cria logo uma identidade, porque nós estamos aqui justamente dentro dele, né? Ele já considera assim que o professor não é mais responsável por definir o conhecimento, é o aluno que diz, eu queria saber sobre isso, alguém sabe? Me diz aí onde é que eu vou, né? Então, o professor ele vai apenas facilitar que o aluno encontre as soluções, né? Então, outro detalhe é que eles consideram que a aprendizagem pode residir, então, em dispositivos não humanos. Né? A tomada de decisão é por si só, para eles, um processo de aprendizagem. Você vai lá, decide o que você quer aprender e vai em dispositivos não humanos. Não humanos, entre muitas aspas, porque de alguma medida vai ter algo humano ali em cima, né, para poder ter conteúdo propriamente dito. Né? Mas dá para entender que existe algo não humano, frio, numa nuvem, e que você vai atrás desse conteúdo não humano e vai ter acesso a informações humanas, né? Vamos botar assim. O conhecimento conectivo, chamado C-Learning, né? Então ele não é passado assim, de uma pessoa para outra, ele é gerado colaborativamente em rede, essa é a ideia. Né? Então é isso, gente. Me alonguei muito. Espero aí que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse formato também, que tenha sido proveitoso para você que está me assistindo. Deixa aí o seu comentário, importante, fala aí qual a escola que você se identifica mais, de psicologia ou mesmo de psicologia de educação. Sempre que puder, dá uma dica aí, comenta, ajuda muito, né? Falar aí a sua experiência, se você é um profissional da área, qual tipo de teoria que você mais usa, me corrija também, sou passível de muitos erros no que estou colocando aqui, não sou o professor, sou apenas um estudante, né? Então, tudo que eu coloquei aqui nesses 3 estudos, veja, eu não falo nem aulas, eu falo 3 estudos, né? É absolutamente passível de equívocos, de erros e desconhecimento da minha parte.
E mesmo que você não encontre alguma coisa para ser criticada, comenta, fala, ajuda muito, contribui com a gente aí. E é isso. Esperamos ficar até a próxima, no próximo estudo. Espero que tenham gostado. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Os estudos estão sendo publicados às terças e quintas às 8 da manhã. As reflexões aos sábados às 14 horas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, curta, compartilhe e, sobretudo, nos agracie com o seu comentário. Caso ache que o conteúdo mereça receber um apoio, o endereço do nosso Pix está disponibilizado no campo de descrição dos vídeos. A propósito, convidamos você a participar do grupo de amigos. Você não precisa ficar solitário nesse caminho de estudos. Juntos, podemos trocar ideias, influências, livros, dicas e até um bate-papo informal. Um ajudando o outro e todos cresceremos muito mais rápido. Você vai gostar muito de participar. Além disso, recomendamos que você aprecie nossas playlists com nossos vídeos separados por tema, formato e autores, de forma a tornar o seu estudo ainda mais didático. Por fim, indicamos nosso blog, amplomagazine.blogspot.com. Nele, você acompanha os ensaios que escrevemos sobre os mais variados temas e que fundamentam muitos dos nossos vídeos aqui do canal. Esperamos que goste do conteúdo. Obrigado por chegar até o final do vídeo. Até a próxima!